ele começou a ficar tão bom, que o conforto dele era o início do fim. Há um tempo atrás, chegou uma família aqui para fazer uma reforma de uma residência unifamiliar. A gente começou a fazer o projeto a partir disso, e aí a gente começou a ver que o programa de necessidades era muito denso em relação à área que a gente tinha disponível para fazer o desenvolvimento do projeto. Mas, raro, mas acontece com frequência. Então, é muito comum isso acontecer, e a gente precisa ir fazendo o filtro disso. Isso é importante. Aí, com o passar do tempo, desenvolvendo o projeto, a partir do programa de necessidades que a cliente passou, né? A gente interpretando e observando algumas coisas, e muitas coisas que a gente percebeu que era desnecessário, que não precisava ser feito, começou a desenvolver o projeto muito denso, virou quase que um labirinto, a casa de tantos ambientes que tinha naquele programa de necessidades. Mas a nossa função não é só passar para o papel o que o cliente pede, mas também prestar atenção nas entrelinhas, né? Interpretar o que a boca não fala. Isso é muito importante. Isso não pode ser ignorado no processo de briefing. Então, vendo algumas coisas ali, e o projeto me incomodando muito no desenvolvimento dele, eu fui parar para entender o que realmente estava acontecendo e por que me incomodava tanto o desenvolvimento daquele projeto. Ficou um projeto absurdamente caro, ficou um projeto, em termos de obra, né? Ficou um projeto com um programa de necessidades muito denso e um pouco ilógico em relação ao dia a dia daquela família. Então tinha muitos excessos, e uma das minhas funções é retirar esses excessos para que o teu projeto seja o mais assertivo possível, concorda? Então, isso foi feito. E aí, o projeto começou a entrar em muita alteração, e eu não estava entendendo, porque aquilo ali superou todos os outros projetos em quantidade de alteração, né, de adaptação toda hora em relação ao projeto. Os ambientes começaram a ficar pequenos, e aquilo estava me incomodando, e aí eu fui ver qual que era a raiz do problema. E aí eu entendi que o que estava acontecendo naquele projeto. O projeto ele não estava sendo alterado por uma questão de viabilidade financeira, não estava sendo muito alterado por uma questão de má interpretação do cliente. Na verdade, a raiz do problema em relação àquele projeto era uma questão unicamente familiar daquela família, uma particularidade familiar, somente. Existiam muitos atritos no momento de reunião das pessoas envolvidas, e existia um programa de necessidades baseados nos próprios interesses, digamos assim, cada um com o seu programa. Não era um programa da família, né? Não era um programa de necessidades da família, era um programa de necessidades de cada um. Só que cada um queria uma coisa e tornava-se muito incompatível, extremamente denso, e um custo muito mais elevado do que normalmente seria em um ambiente unifamiliar. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, e eu falei, cara, por que esse projeto está ficando tão denso? E depois de ter visto que era uma questão da família, eu preciso entender também que minha mão vai até um certo ponto. Isso aí não é uma questão minha. Só que muito do programa de necessidades dele, das exigências dele e do que a boca, né, digamos, não dizia, não era bem o que o programa de necessidades exigia, o que foi passado, né? Mas sobre os problemas de relação que tinha dentro da família que tornavam o programa de necessidades denso. Isso era outra coisa que eu precisava entender. Falei, ok, entendido isso, vamos agora enxugar esse projeto e conduzir para que o projeto seja mais assertivo, certo? Então, o que aconteceu? Na hora que eu entendi isso, eu falei, não, eu vou apresentar outro tipo de proposta que resolve os problemas familiares, só que do ponto de vista arquitetônico. Não cabe a mim interferir em uma questão de relação familiar, jamais. Mas eu posso resolver em questão de projeto. Então, eu posso fazer uma proposta que atenda a demanda daquela família de outra forma. E aí foi feito isso, e eu entendi que os projetos que a gente estava fazendo, de todos os projetos que fizemos anteriormente, tinha um ponto cego que a gente só se deu conta depois que esse projeto chegou. Os projetos não estavam sendo feitos baseadas não que não estivesse sendo feito baseada na família, mas na verdade estávamos fabricando bloco e aço, volume e só, uma massa. Aquilo era uma casa, mas aquilo não era um lar.
E aquilo, por mais confortável e aconchegante, e projetando sonhos, e projetos hiper mega confortáveis com todas as técnicas neurológicas possíveis, isso não era suficiente. E aí, o que aconteceu? Eu refletindo muito, E aí, eu me dei conta que o projeto ele precisa seguir um princípio muito básico quando se trata de um projeto para a família: edificar o lar. E aí, vou fazer só um parêntese aqui que é importante entender. De onde é que vem o termo edificar o lar? Vocês conhecem? Ele vem da Bíblia. E é importante entender, antes de qualquer coisa, que no processo de briefing, muito antes disso, em algumas das reuniões com o cliente, ela me deu o testemunho dela. Ela conversou comigo. Na verdade, dentro dessa reunião, todo mundo que estava ali se emocionou, porque foi muito bonito ela falando. Então, ela falou sobre a conversão dela, de como que aconteceu, enfim. Ela falou sobre a fé dela. Dito isso, eu falei, cara, se o princípio básico de uma casa, para criar, na verdade, um lar, é edificar a família, e ela acredita e entende muito mais do que eu sobre Bíblia, sobre fé, está muito mais alinhada do que eu, para ela vai fazer muito sentido. Se eu propor um projeto que edifique o lar, que edifique a casa dela, que deixe de ser agora uma massa, um volume de concreto super moderno, bonito e calma, que eu não faço parte da seita das pessoas que criticam os projetos contemporâneos. Isso é um assunto para outro momento. A gente vai falar disso, mas não é agora. Então, a gente começou a desenvolver o projeto que resolvesse os problemas, mas que não segregasse a casa. O projeto ele começou a segregar as pessoas. Era pessoas convivendo junto de forma individualizada e cada um seguindo seus próprios interesses. Então, ao invés de ser uma casa que edificava o lar, uma casa que estreitava os laços, ela se tornou uma casa que afastava as pessoas, involuntariamente, ou voluntariamente, intencionalmente. E quando eu entendi isso, eu comecei a me dar conta do poder que eu, arquiteta, você, arquiteto, tem nas mãos. Isso eu não tinha me dado conta. Eu não tinha dado conta da interferência que o nosso trabalho tem dentro de uma casa, dentro de uma família. E é só uma interferência. O desenvolvimento desse projeto, o desenvolvimento desse lar, depender da forma como você propõe, ela é uma interferência. Só que uma interferência repetidamente, ela se torna determinante em alguns momentos. Então, cara, eu falei, olha a dimensão disso aqui, e só agora eu entendi, por ter chegado a esse projeto que me causou muita estranheza, que me incomodou muito, eu não entendi o que me incomodava, porque era um projeto muito bonito. E aí, eu falei, cara, isso aqui vai fazer, eu falei, bingo, isso aqui faz todo sentido. Isso aqui edifica a casa dela. Quem que não quer uma casa edificada? Ainda mais ela, que já me deu testemunho. Porque eu não estava tentando enfiar goela abaixo uma coisa que eu acreditava. Não. Ela me deu testemunho dela, ela falou no que ela acreditava, então faria mais sentido mais para ela do que para mim. De uma pessoa que estava muito mais alinhada, muito mais à frente do que eu em relação à fé dela. Falei, cara, é isso aqui, achei a coisa, sabe? Sabe quando você fica assim, eu preciso contar pra ela, eu tenho a obrigação de contar pra ela, é o meu dever contar pra ela. E aí eu fui extremamente eufórica pra reunião, apresentei as duas propostas, afinal o projeto não é sobre mim, né? Eu precisava atender às necessidades que ela me pediu, senão frustraria ela. Mas eu levei uma segunda alternativa de projeto que atenderia a demanda, edificaria aquela casa, aproximaria as pessoas, estreitaria os lados, e ainda assim seria mais barato. Não seria em termo financeiro mais caro, né? E aí ela ouviu atentamente. A linguagem corporal dela era muito clara. A linguagem corporal dela era muito inquestionável, digamos assim. Ela estava entendendo o que ela estava falando, ela estava concordando com o que eu estava falando. Eu falei, agora, ela vai achar isso aqui um máximo, pô. Ela vai ver que a família dela ela pode aproximar, que aquilo ali vai edificar a casa dela. Eu falei, cara, isso aqui é incrível, e eu super animada do jeito que eu tô aqui, né? Aí ela escutou tudo atenciosamente, a expressão facial dela era inquestionável, ela caladinha, escutando. E aí, no final, para minha surpresa, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí, quando isso aconteceu, eu fui para casa
eu não digo frustrada, mas encucada, talvez seja a palavra. Falei, cara, o que foi que aconteceu? Eu falei alguma coisa errada? A reflexão não é essa, não é esse o caminho? A conversão dela não é genuína? Que prepotência a minha pensar isso, enfim. A forma como eu abordei errada, ela não entendeu o que eu falei. E aí comecei a questionar o que tinha dado de errado, por que entrou por um ouvido e saiu por outro, por que aquilo não fez sentido para ela, velho. E aí, na verdade, eu comecei a mudar a pergunta. Eu inverti a pergunta. Não é que ela não entendeu. Ela entendeu, não só entendeu, como ela concordou comigo. Então por que ela não fez? E aí, eu me fiz a seguinte pergunta. O que eu ainda não entendi? E quando eu mudei a pergunta e trouxe isso para mim, do ponto de para que a gente desenvolva uma certa autorresponsabilidade sobre as coisas e que tudo está à nossa volta, a gente tem uma certa autonomia de determinar. Quando eu trouxe essa pergunta para mim, eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Por que a gente... Se eu quiser perder peso, o que eu preciso fazer? Se eu quiser me sair bem em uma prova, o que eu preciso fazer? Se eu quiser me aproximar de Deus, o que eu preciso fazer? Você sabe o que você precisa fazer? E por que você não faz? E se resume em uma única e simples palavra: renúncia. Renúncia. Então, não é que você não sabe o que tem que fazer, não é que você não queira fazer, mas nem sempre você está disposto a renunciar para ter aquela recompensa. E cara, eu não tô aqui para fazer juízo de valor, tá? Longe de mim, não poderia fazer isso. Muitas vezes eu não renuncio de algumas coisas para ter o que eu sei que precisa ser feito, o que eu sei que é melhor, assim como você, e a gente não poderia ser hipócrita e fazer juízo de valor da escolha que ela fez. Afinal, edificaria a casa dela, fez sentido para ela, era muito coerente com a fé dela e seria mais barato, o custo seria muito menor em relação ao projeto. E ainda assim ela preferia um programa de necessidades denso que se agregava à família. E era porque ela não queria uma família com os laços estreitados, é porque a conversão dela não foi genuína, e mais pra frente a gente pode falar sobre isso. E eu entendi que é simplesmente não querer renunciar das coisas. Por fim, antes de finalizar esse caso, que me marcou muito esse cliente, o projeto ele foi desenvolvido do jeito que ela queria. O projeto não é sobre mim, é sobre o cliente, então é completamente personalizado. Então, independente do que eu acredite, do que eu pense, o projeto sempre é sobre o outro, não sobre mim. E eu só preciso conduzir, eu não posso impor nada. Então, se ela falou que assim seja. A casa, quem vai morar não sou eu, é ela. Isso precisa estar muito claro tanto para mim, mas como qualquer outro profissional. E aí, cara, eu comecei a entender que eu tinha uma responsabilidade muito grande que eu precisaria passar para todo o cliente, independente do que ele acreditasse. Quem não quer uma casa edificada? Quem não quer que a tua família estreite os laços e tudo que possa influenciar seja trabalhado para que esse objetivo em comum aconteça? Só que não adianta esse objetivo ser de uma pessoa quando as outras também não querem. E aí eu comecei a me questionar como profissional em relação à forma de conduzir alguns processos, a forma de conduzir a jornada com o cliente. E comecei a buscar fazer com que o cliente sempre, na verdade, antes de qualquer coisa, toda vez que chega um cliente aqui, a gente tem uma cultura organizacional muito clara em relação a quais são as regras que a gente tem aqui. E uma das primeiras regras é, toda vez que um cliente chega aqui, não deixa ele ir embora sem elevar o nível de consciência dele do que um arquiteto faz. Isso sempre foi muito claro. Por quê? Porque a gente tem um nível de consciência muito baixo sobre o que um profissional de arquitetura faz. Muito baixo até para outros arquitetos, até para o próprio arquiteto. E isso é muito comum acontecer.
Então, esse sempre foi nossa missão. Só que agora a missão, ela teve um adicional. Agora eu quero levar o meu nível de consciência da interferência que eu tenho, por exemplo, em uma casa. Da interferência que eu tenho em um ambiente corporativo, porque também fazemos projetos comerciais, e qual que é a interferência que a gente tem disso na performance daquela empresa. Vou falar sobre isso. Qual que é a interferência que eu tenho sobre o lucro, sobre a experiência do cliente, numa arquitetura, em outras palavras também, pode chamar de arquitetura de consumo, enfim. Mas pra frente a gente conversa sobre isso. Qual que é a interferência que eu tenho no desenvolvimento dessas casas? Porque tudo é arquitetura, tá? Não sei se você tem esse nível de consciência, mas tudo é arquitetura. O chão que tu pisa, a parede que você olha, isso tudo é arquitetura. Como que o ambiente que você vive, as coisas ao seu redor, influenciam positivamente ou negativamente a tua performance, para o teu desenvolvimento, para o teu bem-estar? E aí, cara, esse nível de consciência ele precisa ser muito alto, não só meu, como das pessoas que consomem em algum momento a arquitetura. E aí tem um outro detalhe. Normalmente, em termos de equivalência, né, digamos assim, os projetos que têm mais propensão de segregar são os projetos de clientes com poder aquisitivo maior. Não quer dizer que um projeto com poder aquisitivo menor não segregue aquela casa dependendo do projeto. Mas quer dizer que quanto mais capital o cara tem, mais liberdade financeira ele tem, mais ele se sente à vontade para que ele crie dentro do projeto soluções extremamente confortáveis e cômodas para ele. Por quê? Porque ele tem grana, então o dinheiro não é problema. Então, quanto mais o dinheiro tem, quanto mais ele tem dinheiro, mais propenso ele tem de segregar a família dele, mesmo que ele não perceba. E, cara, na hora que eu entendi isso, eu falei... algo um triplex assim na minha cabeça, sabe? E aí, antes disso, que eu acabei esquecendo de mencionar, como é que cheguei nessa conclusão de edificar a família, eu estava incomodada com o projeto, eu estava assim, meu Deus, isso aqui não faz o menor sentido, olha quanto excesso, olha quanto exagero. E aí, tomando banho, pensando nisso, não tirava da cabeça, semanas pensando nisso. Aí, eu parei assim, e aí, como se tivesse uma vozinha falando assim, projetos que edificam lá. Aí, na hora, assim, eu paralisei, assim, parece que eu levei um choque, e fiquei paralisada, assim, debaixo do chuveiro. Eu falei, caramba, é isso aqui, cara. Ah, mas como é que a gente faz isso? Eu entendi, né? Ok, é projetos que edificam lá. Mas vamos entender aqui como é que isso funciona. Então, foi começando a amadurecer essas ideias. Então, é muito complicado a gente fazer projetos baseados em achismos, em só seguir o que o cliente pede, ou querer impor o que a gente quer, porque, de novo, não é sobre mim, é sobre o cliente. E dito isso, depois de querer, né, ter entendido a minha influência em relação ao projeto, eu comecei a entender o que eu precisava entender para edificar, para chegar no meu objetivo. Não edificar lá, como que edifica isso? E aí, dentro tanto da arquitetura corporativa, da arquitetura residencial, você precisa ter entendimento de alguns pontos. Eu dividi em 10 fragmentos. Digamos que você precisa de 10 fragmentos para você desenvolver um projeto assertivo e que influencie positivamente aquela família ou aquele ambiente corporativo, para que edifique a casa ou edifique aquele negócio, que faça que ele seja cada vez mais escalável, que ele proporcione cada vez boas experiências para o cliente. E aí, eu entendi que o buraco é muito mais embaixo, cara. Eu entendi que eu precisava entender sobre marketing, sobre business, sobre teologia, sobre família, sobre pessoas, sobre moda, sobre filosofia e diversos outros assuntos que eu precisava explorar para que aí, finalmente, a gente comece a falar sobre arquitetura. E provavelmente vocês podem se questionar o que poderia segregar uma casa, né? O que poderia afastar a família. Eu vou te dar exemplos muito simples, poderia citar exemplos desse próprio caso,
Mas eu vou te dar exemplos muito simples do como que isso pode influenciar na casa. Uma vez um projeto chegou aqui, um outro projeto, e a família precisava criar um home office em casa, né? Home office em casa. Ela precisava de um home office. E esse home office ele tinha acesso externo e tinha acesso por dentro da casa. Legal. Só que nesse home office ele começou a ficar tão bom, que o conforto dele era o início do fim. Porque, cara, se tu tem um home office, que é uma coisa que você faz muito, né? Porque se você trabalha, normalmente você passa boa parte, pelo menos do horário comercial, dependendo do que você trabalha, indisponível, né? Desconectado da família. Isso se você trabalha no ambiente fora, e home office também tem algo nesse sentido, né? E aí, se você tem um home office, que você tem muito conforto, muito bonito, confortável, você tem banheiro, você tem frigobar, você tem micro-ondas, você tem acesso externo, você tem tudo que você precisa lá dentro. Por que eu vou sair daquele escritório? E umas coisas que a gente precisa entender é o que o meu projeto faz dentro do fluxo de relacionamento daquela família. O negócio começa a ficar interessante. Então, assim, se o cara ele tem banheiro dentro do escritório, por que ele vai sair? Primeiro, ele pode acessar por fora a casa, não precisa nem cruzar com a esposa dele, não precisa nem cruzar com ninguém. E quando eu falei sobre renúncia, o amor ele exige renúncia. A relação de marido e mulher exige renúncia. A relação de mãe e filho exige renúncia. A convivência por si só exige renúncia, o amor exige renúncia. E não é que a gente não ame quando a gente não escolhe renunciar, mas que talvez a gente não esteja disposto a pagar o preço pelo benefício, assim como aquela família lá atrás não estava disposta a pagar o preço por aquele benefício. Porque tem um preço, tá? Quanto maior a recompensa, obviamente maior o preço. E nem todo mundo está disposto a pagar, e tudo bem, cada um responde por si. E, cara, isso é importante entender, isso é importante elevar o nosso nível de consciência e como as coisas ao nosso redor influenciam de forma positiva ou negativa, inconsciente ou consciente. E depois de ter começado a perceber essas coisas, a criar procurar pelo menos ter uma certa sensibilidade a essas coisas, agora vamos administrar isso aqui. Fernanda, como é que você vai falar desses 10 fragmentos em um único vídeo? Não dá, cara, não tem como. Não tem como, porque primeiro que vocês não vão assistir até o final. Talvez muita gente aqui nem vai chegar nessa parte do vídeo. E porque precisa ser bem administrado. Tem muita coisa aqui para conversar com vocês. Precisa ser muito bem administrado, porque não foram coisas, um ápice, assim, ou uma coisa isolada, tá? Então, a gente está falando de 10 fragmentos, de 10 coisas que precisam ser analisadas antes de começar a falar sobre arquitetura. Vocês compreendem isso? Então, dito isso, eu estou agora aqui para falar para vocês que estamos iniciando a minissérie Fragmentado. Essa minissérie ela consiste em episódios que, em cada vídeo, falar sobre temas diferentes, abordar coisas diferentes. O nome da série é Fragmentado porque ela não aconteceu isoladamente, não foi uma coisa específica, um evento específico, na verdade uma repetição de coisas e um compilado muito grande de análise, que não dá para compilar tudo no vídeo, senão a gente vai passar o dia inteiro e horas que vocês nem vão assistir, né? Cá pra nós. Então, por isso, eu estou fragmentando todos esses conteúdos para que vocês alimentem-se pouco a pouco. Peguem o que quiser, assistam o que quiser, absorvam o que quiser e reflitam sobre isso. E comece a observar, você que está em processo de obra, se o teu projeto ele edifica ou segrega a tua casa. Se o projeto que você agora está abrindo a empresa, se ele cria experiência para o teu cliente, se ele é intencional e se ele cumpre, se ele contribui para um aumento de lucratividade da tua empresa. Não sabia não? Depois a gente conversa. Então assim, galera, o negócio vai ficar
o buraco vai ficar muito mais embaixo. Por esse projeto ele me ensinou demais em todos os aspectos que vocês imaginarem. Foi um projeto que me forjou como profissional, foi um projeto que me fez repensar sobre as minhas ideias e concepções, e ele superou qualquer tipo de pós-graduação acadêmica, qualquer coisa que você possa aprender em um ambiente acadêmico. Foi um projeto que contribuiu muito, que acelerou muito o meu processo de crescimento profissional. Por que eu estou falando isso? Normalmente a gente foge dos problemas, a gente procura fugir de todo jeito. E estou dizendo que é para vocês ir atrás de problemas, pelo amor de Deus, não. Só que eles acontecem, isso não é opcional, né? Alguns sim, mas em alguns problemas a gente consegue evitar. Mas os que a gente não puder evitar, vamos ficar para ver o que dá para aproveitar dele. Vamos agora fazer o problema trabalhar a nosso favor. Então, foi um projeto muito intenso, muito problemático em vários aspectos, em vários sentidos, que me fez questionar até minhas habilidades, né? Mas que no final eu vi que era um projeto que forjava, que ele tinha um potencial muito grande de me forjar e acelerar a minha performance profissional. E eu falo isso para que vocês comecem a repensar, independente do que você faça, independente de qual área você venha, se os teus problemas, especificamente profissional, vamos ficar por aqui por enquanto, no profissional. Se os teus problemas profissionais não são um alerta para você rever os teus conceitos, se não são um alerta de que você precisa elevar o teu nível de consciência sobre algum aspecto, sobre alguma coisa, ou sobre você mesmo. E esse projeto ele fez isso e eu preciso ser extremamente grata pelo problema que caiu do meu colo, meu querido, porque ele contribuiu muito. Então, se eu tivesse fugido do desafio, se eu tivesse jogado tudo para cima, não aguento mais meses e meses de consumição, eu não teria sequer refletido sobre tudo isso. Então, depois de coisas intensas, depois de problemas muito intensos, sempre tem alguma coisa para se aproveitar. Então, a realidade ela não liga para os nossos sentimentos. Não importa como você se sente, como eu me sinto. Não importa. Ela acontece do jeito que ela vai acontecer e pronto. E como eu me sinto quanto a isso, não importa. Mas o que eu posso fazer quanto a isso, aí é comigo. Então, quando aparecer um problema para vocês, do ponto de vista profissional, aproveitem-se dele. Pega aquele problema e descobre, agora você vai trabalhar para mim. E foi isso que a gente fez e foi isso que a gente continua diariamente alimentando e fazendo. Então, agradeçam pelos projetos problemáticos e não porque vocês devem procurar. Olha o que a Tia Nana está conversando, hein? Não é para vocês irem atrás de problema, mas se já está ali, fica lá e resolve. Vê como é que você pode resolver e, sobretudo, tira proveito dele. Pega o teu problema, para de chorar dele. Você pode chorar, chore. Mas enquanto você chora, traz ele pro teu lado e faz ele trabalhar ao teu favor. Isso sim, muito justo. Então, não fujam disso. Procurem ter autorresponsabilidade, isso é importante. Isso eu falo pra mim também, tá? Não é só pra vocês, não. Não sou referência de nada. Mas que projetos como esse, eles têm um potencial, não só projeto, mas qualquer cliente que traga uma problemática muito desafiadora, eles são projetos para que a gente possa agradecer e acelerar. Eles têm um potencial muito grande de acelerar o nosso processo, que eles nos forjam como profissionais. E se você parar para rever, a maioria dos projetos que te desafiaram demais foi os que mais te fizeram crescer. Isso se você não correu. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da minissérie Fragmentada.